técnico em edificações, Givaldo Dias Campos, graduando em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Cuiabá, que vai falar sobre acessibilidade em projetos de edificações. Bom dia. Bom dia. Deixa eu guardar o celular aqui, senão vocês não vão aguentar ele tocando sem parar. Professora, por gentileza, me ajuda? Bom dia. Bom dia. Um dia fraco. Bom dia. Nós vamos falar com vocês. Primeira palestra é um tema muito técnico, mas nós formatamos ela de modo que até as alunas do secretariado podem ouvir, tá? Só que elas não vieram. A palestra de hoje é uma palestra introdutória sobre o tema. Nós vamos falar para vocês o que é acessibilidade e o que ela representa para a sociedade e também qual é o papel do técnico em edificações para fazer acessibilidade. Nós, quanto profissional de criação do espaço, de execução do espaço, de construção da cidade, qual é a nossa responsabilidade? Tá certo? Quem faz edificações aí? Quem faz agrimensura? Isso! Sem o pessoal da agrimensura, nós não faríamos as nossas obras com qualidade. É isso? Vamos lá, quem que é? Eu vou operar, você vai. Isso está fora de foco, né? Está meio com sombra aí. É assim mesmo? Então tá. Deixa eu ficar do lado. De vez em quando tem que dar uma olhada no slide. O que é acessibilidade, afinal? Vamos lá, assistente. Ó, tá ficando bom. Pode mudar, coloca no primeiro, por gentileza. No próximo. Achei que estava cortando. Afinal, que negócio é esse de acessibilidade que nós escutamos direto no rádio, vemos na TV, estamos vendo na internet, né? O que é esse negócio? Primeiro que é uma coisa que veio para ficar. Esse tema de acessibilidade, quanto matéria técnica de nós, técnicos, surgiu mais ou menos na década de 50 nos Estados Unidos, quanto disciplina científica, quanto matéria técnica e quanto responsabilidade dos profissionais de edificações, de arquitetura, de engenharia, né? Que é quem produz a cidade, os móveis, os carros, os elementos, ou seja, o meio ambiente artificial. Isso surgiu como responsabilidade para nós naquela época. No Brasil, ele ganha importância a partir de 1982 e vai então sendo introduzido aos poucos nos conceitos de produto, de projeto. E aí, na Constituição de 88, recebe uma inserção tímida, mas bastante eficaz, que são 2 artigos que obrigam o poder público a criar uma legislação específica de inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa com mobilidade reduzida na sociedade. Quando, em 2000, eles criam as primeiras leis, em 2004 as regulamentam, o Estado brasileiro inclui nos currículos de todas as escolas técnicas, escolas de engenharia e escolas de arquitetura, a obrigação de estudar os conceitos de desenho universal. E desde 2004 nós estamos discutindo o assunto e ainda não aprendemos, né? Estamos tentando aprender esse assunto que é muito importante. Quando falamos de desenho universal, nós estamos falando da parte exclusiva nossa, quanto profissional habilitado, na elaboração dos projetos e na execução das obras. Desenho universal é parte do tema da acessibilidade. Acessibilidade é muito mais do que projeto, né? Acessibilidade quer dizer fazer a gestão dos espaços, fazer a gestão das pessoas para a inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa com mobilidade reduzida. Então, as definições formais que estão presentes nas normas técnicas da BNT para nós e na legislação brasileira diz que a acessibilidade
essa definição de baixa de cima da ONU, né? Também muito eficaz, mas a nossa aqui garante que a acessibilidade é eu alcançar esses elementos, essas edificações, usar os elementos presentes dentro das edificações, usar a cidade com autonomia e segurança. É eu acessar esses espaços com autonomia e segurança. Se não houver autonomia e segurança, não tem acessibilidade. Então eu faço um trabalho, eu elaboro um projeto, eu apresento um produto, executo uma obra que as pessoas usem sozinhas, sem ajuda, com autonomia, né? E sem medo, ou segurança. Então quando eu proponho no meu projeto uma rampa, se for um projeto de reforma ou um projeto de obra nova, eu estou propondo uma solução para a pessoa que está na cadeira de rodas. Mas se essa rampa tiver uma inclinação muito exagerada, se não tiver informação para o cego, se não tiver os elementos que fazem parte da rampa, se a inclinação for exagerada, não tiver piso tátil, ela não oferece segurança para o usuário. Então ela é uma solução meia boca que não cumpre o papel da acessibilidade. A acessibilidade tem que dar segurança para o usuário. Ele não pode ter medo de usar o que nós projetamos e o que nós executamos. Então a acessibilidade é a possibilidade de alcance com autonomia e segurança sempre das edificações, dos mobiliários, dos elementos, do espaço construído. Certo? Próximo. Para falar de acessibilidade, eu tenho que entender um pouquinho sobre mobilidade. E, rapidamente, separar a mobilidade da mobilidade urbana. A mobilidade é a habilidade do indivíduo que tem em si mesmo, no seu corpo, de se movimentar. Essa habilidade, ela pode ser afetada ou por um acidente, ou por uma condição de nascimento, e ela pode ser restringida. Essa é uma restrição física para a mobilidade da pessoa. A outra restrição para a mobilidade é econômica. Então vamos falar daqui a pouco sobre essa situação. Então, como eu disse, a mobilidade ela pode ser reduzida de forma temporária ou permanente. Temporária, quando você sofre um acidente, machuca a perna, ou quebra, e aí engessa, por um momento, por um período, até se recuperar, você tem a mobilidade restringida temporariamente. E permanentemente, quando sofre um acidente, adquire uma deficiência, né? Ou por imposição de uma doença. Volta lá, assistente. Essa mobilidade perdida, ela tem que ser recuperada através do desenho universal, nosso projeto. Você imagina uma pessoa com a perna engessada que entra aqui e só tem espaço lá no fundo. Como é que sobe essa escada, né? Então o espaço tem que ser pensado nessa situação. Ou então uma pessoa na cadeira de rodas que entra aqui, como que vai, né, lá para o fundo. Então essa redução da mobilidade colocada ao ser humano, ela tem que ser compensada pelo projeto. O projeto tem que absorver essa condição. Próximo. Como eu disse, nós estamos falando da construção da cidade. Mas a acessibilidade, ela extrapola a nossa tarefa quanto profissional de projeto e de execução de obras, e passa a ser responsabilidade de todos os profissionais, seja da administração, do direito, da agrimensura, todos os profissionais envolvidos na gestão do espaço, porque aí todos nós passamos a ser o quê? Pessoas que tomam decisão. Normalmente o técnico, o engenheiro, o arquiteto, seja de qual área for, ele é um líder, seja em qual empresa ele for trabalhar e nas diversas instâncias. Naquela instância que ele está colocado, ele tem que tomar decisão o tempo todo. E essas decisões, por força de lei, elas devem atender à acessibilidade, à inclusão da pessoa com deficiência no espaço, no trabalho. Imagine vocês, um técnico em agrimensura, que gradue aqui, né? E ele seja usuário de cadeira de rodas. Como é que ele vai fazer levantamento de campo? Difícil, né? Mas ele tem, primeiro, condição técnica, já que recebeu a informação.
e ele tem a atribuição técnica, ele pode fazer. O que precisa? Criar condições para que essa pessoa vá lá e desempenhe a sua tarefa. Nós não podemos perder essa capacidade laborativa da pessoa só porque o espaço ou o equipamento não atende a pessoa naquela condição nova. A cidade, principalmente a cidade, mas a sociedade, ela possui um público diversificado. As necessidades são diferentes de uma pessoa para outra, mas a cidade é uma só. Não dá para construir uma cidade para cada grupo de pessoas. De modo que essa cidade ela tem que atender a todos. Próximo. Quem está controlando o meu tempo aí? Da vida 10 minutos antes? Que eu falo demais. Essa cidade construída, ela tem que atender todo mundo. Ela tem que atender, inclusive, as pessoas com deficiência. As pessoas com mobilidade reduzida. Esse grupo de pessoas é que demanda maior cuidado. Sobretudo as pessoas com deficiência. No Brasil, vou relatar alguns números para vocês entenderem que nós não estamos falando de pouca gente ou de uma minoria. Nós estamos falando de muita gente. Segundo o IBGE, 23,9%, está cortado ali, mas 24% das pessoas no Brasil, está lá em cima, possuem alguma deficiência. É muita gente, não é? Agora você imagina o seguinte, se eu somar as pessoas com mobilidade reduzida, que são os idosos, bastante, está crescendo, é um grupo que está crescendo muito, os anões, que não é doença, né? E não está relatado aqui como deficiência nessa pesquisa do IBGE, ou ainda as pessoas com mobilidade reduzida por serem, por exemplo, cardiopatas, né? Tem uma doença do coração e não tem a mesma dinâmica que os outros. Esse grupo de pessoas beira 35% dos brasileiros. Se nós considerarmos que as pessoas se relacionam entre si de modo normal, seja afetivamente ou numa linha de família, e que cada pessoa, quando sai para se divertir, vai ao cinema, né? Ou ao shopping, ou vai trabalhar, ela raramente está sozinha. Normalmente está acompanhada. Então o que a lei determina? Que nós consideramos o acompanhante. Não é isso? Um pai com filho, um namorado com namorada, um marido com mulher, o acompanhante da pessoa. Ou simplesmente um amigo, né? Imagina, pessoa de cadeira de rodas, não tem amigo só em cadeira de rodas, né? Tem amigo de todos os tipos, como nós. E aí, essa pessoa que está na cadeira de rodas, quando ela sai e ela vai a algum lugar, seja ao banco, seja ao cinema, seja ao shopping, até no shopping da Varza Grande, né? Pode ir lá, não pode? Quem é a Varza Grande dessa aí? Epa! Shopping bonito, bom. Aí é o seguinte, se a pessoa vai lá se divertir, trabalhar, vai ao médico ou vai exercer um direito básico, como por exemplo votar, e precisa do acompanhante, a restrição de mobilidade que é imposta para a pessoa com deficiência, obviamente vai estar imposta para o acompanhante. Se você for na Arena Pantanal, por exemplo, ou aqui em Santo Antônio, você tem que ter um espaço para cadeira de rodas e do lado o espaço para acompanhante. Se a pessoa com deficiência vai ao cinema, chega lá, não pode entrar porque tem uma escadaria, o acompanhante, ele entra sozinho, larga para lá o amigo, ou volta? Volta, né? A não ser que seja um desalmado cruel. Mas ele vai embora. Então essa restrição de mobilidade que afetou a pessoa com deficiência, afetou o acompanhante, certo? Então eu posso considerar o dobro do que eu disse? 35% vira o dobro? Eu estou considerando acompanhante. Estamos falando de quanto? 70%. É minoria? Não. Então por que nós continuamos projetando, executando, fazendo a gestão, administrando para 30% da população? Que é isso que a gente faz na prática, né? Quando a gente faz os nossos projetos, executa as nossas obras e trabalha os espaços. Só segurando e passando. Quem não conseguir o meu panfleto não fica desesperado, não. Outro dia a gente vê. Então olha só, 70% das pessoas no Brasil precisa urgente para ontem de acessibilidade. Tudo bem? Quantificar a quantidade? Próximo. Assistente. Já sabendo que não falamos de minoria, mas da maioria da população brasileira, vamos falar o que é desenho universal. Desenho universal, segundo
a ONU, segundo as nossas definições técnicas, segundo os conceitos existentes, é projetar, dimensionar, especificar para todos. Então, desenho universal é eu trabalhar o projeto, criar o produto, usando técnicas que sejam perceptíveis para todos. Para tratar desenho universal do ponto de vista técnico, eu tenho que seguir 7 princípios básicos. E esses princípios são os elementos que formam o desenho universal. Claro que nós não vamos detalhar os princípios. Em cada princípio nós vamos precisar de um dia só para debater. E não é o caso, né? Essa palestra é introdutória. Mas é importante que vocês saibam que existe o conceito de desenho universal e que esse conceito ele tem que ser introduzido no ensino das escolas técnicas, tem que ser introduzido no ensino da engenharia e da arquitetura. Porque somos nós que criamos o produto. Se nós não conhecemos os conceitos de desenho universal, como é que faz? Né? Então, desenho universal é projetar para todos. Próximo. Normalmente, e historicamente, nós projetávamos para o homem padrão. Quem é o homem padrão? Alguém conhece o homem padrão? As referências de livro é o homem lá do Neuffer, né? Quem conhece o livro Neuffer? Aquele livro grossão que tem na biblioteca do projeto? Nossa, o pessoal não está indo muito na biblioteca não, hein? Está na internet, está tirando vocês da biblioteca, né? Olha só, a referência que nós temos desde a Roma Antiga até a década de 50 é do projeto para o homem padrão. O homem padrão é o homem que tem as medidas perfeitas. Ele tem 1,80 m, é magrinho, atlético, né, professor Marcos? Quem é esse? É o Gianecchini, gente. Quantos Gianecchini tem no Brasil? Então, o resto da sociedade, né? Historicamente, nós projetamos para o Gianecchini. Então, nós teríamos que fazer todo mundo usar o creme Gianecchini e tortar a jara. Era para todo mundo se adequar ao projeto. O que nós estamos propondo é que o projeto se adeque à sociedade. Que o projeto atenda, então, próximo, por gentileza, o homem com mobilidade reduzida. Quando fala homem, é homem e mulher, tá, gente? Não vão ficar bravos comigo, não. Esse negócio de falar homem e a mulher, eu ainda não entendi. Então, o homem com mobilidade reduzida é o que está na legislação, é o que nós usamos. Esse grupo de pessoas com mobilidade reduzida engloba as pessoas com deficiência, os idosos, né? E as pessoas que precisam de ajuda para se locomover, ajuda técnica. Isso é uma ajuda técnica. Muito bem. Então o Gianecchini morreu. Próximo. Agora nós temos que projetar para todo mundo. Próximo. Aí. Esse grupo de pessoas, eles vão ser atendidos. Próximo, por favor, assistente. Esse rapaz faz notificações, né? É bom. Olha só. O que a lei determinou? Daqui a pouco eu falo qual lei. Que nós utilizemos princípios de desenho universal nos nossos projetos. E aí a norma técnica, que a lei determinou que nós seguimos, ela estabelece que o nosso projeto tem que ser feito para esse indivíduo. Quebramos as pernas do Gianecchini e colocamos ele na cadeira de roda, né? Para entender o conceito. Então, a partir de agora, desde 2004, né? Mas a partir dessa iniciativa, nós somos obrigados a projetar. Eu digo obrigado, estou dizendo legalmente, né? A elaborar o projeto, a trabalhar o produto, a criar um espaço para o indivíduo na cadeira de rodas. E aí nós chamamos de módulo de referência. O projeto tem que ser elaborado para o módulo de referência. Tá certo? Módulo de referência. Próximo. Tá bom, Cláudio. Por que eu sou obrigado? Porque a Constituição Federal impôs os artigos 227 e 244, porque as leis federais 10.048 e 10.098 mandou fazer, o decreto 5.296 reforçou e explicou como fazer, tem que abrir o decreto ali passo a passo, e aí esse decreto colocou um monte de condicionante. O Estatuto do Idoso entra também nesse portfólio, que ele obriga nós a projetarmos com técnica de desenho universal, e a principal norma técnica brasileira, a 9.050, que sofreu uma revisão no ano passado e desde dezembro ela está em vigor, já é a NBR
9050 de 2015. Então, está escrito 2004, lei de 2015. Que eu tenho preguiça de editar. Próximo. E o que isso tem a ver com técnica e edificações? Tudo. O que tem a ver com técnica e agrimensura? Tudo. Por quê? Porque nós somos agora obrigados a utilizar essas técnicas no nosso projeto. Está escrito na lei, olha lá, Decreto Federal 5.296 de 2004. Nossa, já? Então, olha só, o artigo 10 e o 11º, eles nos obrigam a usar em projetos e execução de obras. Próximo. Os prazos colocados pelo decreto já venceram, tá vendo? Em junho de 2004 para as edificações de uso público, em dezembro de 2008 para as edificações coletivas e em junho de 2014 para os ônibus. E não tem nada a ver com a Copa, é porque deram 10 anos de prazo. Próximo. Pode passar. Eu vou ter que correr um pouquinho porque eu esqueci do meu tempo. Pode? Mas eu tenho que dar um pouquinho. A responsabilidade técnica do profissional, e isso é muito sério, né? Porque a partir do momento que você graduou em edificações, ou em agrimensura, ou em outro curso técnico, e que é uma profissão regulamentada, foi lá e registrou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Pronto, você é um profissional habilitado. Agora não é mais papai e mamãe que é responsável por você. É você que é responsável pelos seus atos. E é você que vai conduzir o seu trabalho. Então você é responsável por tudo aquilo que você faz e vai fazer, então, vai ser obrigado a seguir toda a legislação pertinente. Você assume essa responsabilidade de garantir qualidade, segurança e bom desempenho. Próximo. O que precisa mudar urgente? Temos que eliminar as barreiras físicas, as barreiras tecnológicas, as barreiras sociais e as barreiras de atitude. Barreira física nós sabemos o que é, né? Escada, degrau, desníveis. São barreiras colocadas que a gente consegue enxergar. As barreiras tecnológicas já é mais difícil. Por exemplo, eu tenho um slide, né? Que é para que as pessoas lá do fundo consigam ver o que eu estou mostrando, né? A partir daqui já precisa desse slide. Isso ajuda o pessoal a enxergar, não ajuda? Mas e quem não enxerga? Quem é cego? Isso é uma barreira tecnológica. É uma solução que é para facilitar a vida das pessoas, mas que não ajuda a todos. Ou esse microfone, né? Eu preciso de mãos para segurar ele. Se eu fosse uma pessoa com deficiência sem as mãos, eu não conseguiria segurar o microfone. A barreira social é a barreira que surge a partir das barreiras anteriores e das atitudes em relação a esse tema que impedem que a pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida, participe dos atos da sociedade, do trabalho, do lazer. A barreira de atitude é a pior que existe. Porque se essa barreira cair, o resto é fácil. Eu estou falando para os alunos de edificações do IFMT. Essa moça do tempo aqui, bate duro. Olha só, se eu estou falando para os profissionais técnicos que vão para o mercado, alguns vão prosseguir na faculdade, outros vão prosseguir na faculdade, mas vão ficar exercendo a profissão de técnico, outros não. Mas de todo modo, daqui para frente vocês fazem diferença na sociedade porque vocês vão decidir, vocês vão ser líderes. Vocês precisam tomar atitude de incluir a pessoa com deficiência. Porque não precisa saber, você tem que querer fazer. Para saber é fácil, né? Pode ler a norma, pode ler o decreto, pode até ligar para mim, né, professora Ângela? Aí o que eu não souber, a gente liga para os universitários. Tá certo? Mas a atitude que a gente tem que derrubar aqui hoje. Derrubar a barreira da atitude. Vocês têm que querer fazer. Depois o resto é fácil. Próximo. Finalmente chegamos em alguma coisa mais técnica. Então, nós temos que eliminar as barreiras físicas dos nossos projetos e obras. O primeiro passo, evidentemente, num projeto, é eu criar rotas. Quando eu estiver trabalhando um projeto, eu tenho que desenvolvê-lo. Eu estou falando aí das edificações de uso público e de uso coletivo. A casa do particular não precisa, né, obedecer esses critérios a não ser na calçada. Mas, trabalhando nesses projetos, eu tenho que usar técnicas
que incluam as pessoas, que todos possam usar. E eu começo, na hora que eu estou ali criando o meu projeto, desenvolvendo a planta baixa ainda, criando os espaços, colocando no terreno, eu já tenho que pensar no caminhamento das pessoas, nas rotas. Quando o pedestre entra pela calçada, ele entra na calçada, passa pelo pátio, vai para o jardim. Para onde que ele vai? Chega no saguão, vai para o setor de informações. Todo esse espaço tem que estar acessível. Eu crio rotas acessíveis. Se o terreno for muita dificuldade de topografia ou qualquer coisa que seja... Se o relevo for impactante ou se o partido do projeto, que é a criação do projeto, a ideia do dono do imóvel, dificultar essa ação, ainda assim, eu, como profissional, eu tenho que criar rotas que permitam que as pessoas trafeguem, andem pelo espaço construído sem dificuldade. São rotas acessíveis. E essas pessoas vão, então, ter acessibilidade, ou seja, vão andar com autonomia e com segurança. Eu posso começar colocando elevadores, rampas, né? Tratar a circulação vertical e a circulação horizontal de modo que ela fique totalmente desobstruída. Para isso, eu tenho que usar alguns critérios, norma técnica. Se eu for colocar um corredor, qual a largura desse corredor? Depende do comprimento ou da função. Se for um órgão público, o menor corredor vai ser 1,5 metros. Se é um salão de beleza e tiver um corredor, vai depender do comprimento do corredor. Existem essas referências na norma para eu dimensionar o corredor de modo que uma pessoa no módulo de referência, lembra do módulo de referência, ande e vá onde quiser, tanto na vertical quanto na horizontal. Essas são rotas acessíveis. Próximo. Próximo. E aí os pisos são elementos muito importantes nisso. O pavimento, seja ele na área externa ou interna, ele tem que estar em nível. Os desníveis devem ser eliminados. Além disso, eu tenho que usar pisos que incluam orientação para o cego. Então vamos lá. Você tem um saguão grande e você quer direcionar uma pessoa da entrada do saguão para uma área, para um caminho ou para o principal caminho que todos vão usar. Camila? E as pessoas vão usar o espaço através desse piso tátil. O piso tátil, então, vai servir de orientação para o cego. Se eu tenho corredor, eu não coloco piso tátil, mas nos espaços amplos eu preciso de orientar o cego para ele não se perder, tá certo? Então, o piso, além de eu tratar o pavimento com cuidado, eliminar os desníveis, eu preciso, então, considerar a utilização do piso tátil. Eu não vou entrar no mérito de como usar o piso tátil, isso vai ficar para o curso, né, professor Marcos, professora Ana, já de muitos dias discutidos. Próximo. Mas assim, no piso ainda, quando eu uso o piso tátil, estou vendo muito ponto de interrogação, e daí, o que é esse piso tátil, né? Vocês já viram no banco, usa muito. Coloca lá de cor diferente, mostrando o caminho, aí tem piso com bolinha, piso com macarrãozinho, não é isso? Então o piso com macarrãozinho é o piso direcional. Ele indica uma direção. O piso com bolinha, que não é bolinha, né? Acho que é um hexaedro. Tem 6 lados. E ele vai então mostrar o fim do piso tátil direcional ou ainda um desnível. Eu vou ter alguns desenhos para mostrar para vocês. Acho que está no design da frente. E esse desnível vai ser apontado, início de escada, início de rampa, com piso tátil de alerta. Eu vou usar os 2 pisos para compor uma rota. O próximo. Eu falei, peraí, é que eu falei isso. Rampas. Rampa é muito importante. E é onde os profissionais de engenharia, de arquitetura, e os técnicos em edificações, os tecnólogos, mais erram. É incrível como nós fazemos errado. A inclinação de uma rampa determina o seu desempenho, o seu funcionamento. A rampa precisa ter inclinação adequada. Para cada desnível que eu preciso vencer, eu tenho um comprimento. Não é colocar a rampa do jeito que couber.
Estão me escutando aí atrás? Agora sim, né? Obrigado. Olha só, não é do jeito que eu quero ou como couber a rampa. Se tiver que modificar, se tiver que modificar o projeto para colocar a rampa, eu preciso modificar o projeto. Eu não posso dar uma solução que seja de baixo desempenho ou que não funcione. Porque se a pessoa na cadeira de rodas não conseguir subir a rampa, para que eu coloquei a rampa ali? Então é melhor eu colocar, né? É um elevador. Então veja, esses critérios de dimensionamento, eles estão presentes na norma e eu preciso obedecê-los. Uma rampa não é só uma rampa. Ela precisa de guia de balizamento, ela precisa de corrimão, de guarda-corpo. Corrimão e guarda-corpo não são a mesma coisa, não têm a mesma altura, são de alturas diferentes. Nós precisamos detalhar isso depois, porque as pessoas confundem, né, guarda-corpo com corrimão, não são a mesma coisa. Nós não podemos confundir, porque nós produzimos isso, né, nós temos que ensinar como fazer. E o piso tátil de alerta, no início e no final da rampa. Além disso, a rampa deve ser também evitada. Se eu estou concebendo um projeto do zero, eu considero sem rampa. Eu só coloco rampa se não tiver outro jeito. Tá certo? A rampa ela existe na rua também, né? Nas esquinas. Essa rampa das esquinas, ela é um rebaixo de meio fio. Aí lá não tem corrimão. Tá certo? Mas tem todos os outros elementos. Tem que ter inclinação adequada, uma concordância vertical dos planos inclinados que permita que a cadeira de rodas utilize sem cair, né? Então, na via pública, a rampa chama rebaixo do meio-fio. Rebaixo do meio-fio. Na edificação é só rampa mesmo. Próximo. E essas barreiras que existem, como por exemplo, portas estreitas, interruptores fora do alcance, dispositivo de abertura de porta fora do alcance ou inexistente, como é o caso aqui, né? Bem, ou então de uma janela, ou ainda para ligar um chuveiro, o registro, né? Essas barreiras precisam ser eliminadas. Eu falei do chuveiro. O chuveiro, nós frequentemente fazemos maldade com a pessoa com deficiência. É assim. Onde que nós colocamos o chuveiro? Nós aprendemos. Nós colocamos o chuveiro no box. E o registro do chuveiro debaixo do chuveiro. Então o que você faz? Você entra debaixo do chuveiro e liga, né? Bom, eu não tenho deficiência. Se tiver frio, eu dou um passinho para trás e ligo, né? É isso? O que acontece com quem está na cadeira de rodas e vai ligar o chuveiro? Ele liga e ele torce para vir mais ou menos. Mas normalmente vem gelado demais ou quente demais. Frequentemente nós temos casos, e aí fica sério, de pessoas com deficiência. Acabou o meu tempo. Então, isso. Então olha só, ela está falando. Como que ele vai ficar de pé para colocar o chuveiro no quente ou no frio? Então, isso tem que surgir no projeto, essas definições. Por que eu não coloco o registro fora do box? Ou então na entrada do box? Por que debaixo do chuveiro, né? Já para pensar nisso? Porque aí se eu colocar na entrada do box, eu ligo, tempero a água, né? Quando está boa, eu entro. Agora quem tem deficiência tem que ligar o chuveiro e ficar embaixo e esperar que Deus faça a onda. Olha só, isso é erro de projeto, beleza? Erro de execução. Isso não é normal, está errado. Nós não podemos aceitar isso. Próximo. Um exemplo de barreira tecnológica é o monitor de partidas e chegadas de avião no aeroporto, né? Você imagina um cego no aeroporto. Como é que ele vai saber que mudou de portão? Isso é normal, né? O tempo todo. Aí geralmente está no painel. E a moça que avisa, vai avisar em cima da hora. Você está no portão 1, aí ela te avisa que mudou. Brasília é assim, né? É sagrado. Brasília tem que mudar o portão, você já fica no meio. Porque isso normalmente o seu voo era no portão 1 e muda para o portão 200. Você tem que sair correndo.
Imagina uma pessoa com deficiência, né? Então, mudar o portão é um erro de gestão. Dar informação é uma barreira tecnológica, porque está no monitor e o cego não vai enxergar. E quando fala no microfone, fala assim, não é? Você não entende. Então, essa é a barreira tecnológica. O amplificador de som, o monitor, são ajudas técnicas que não funcionam adequadamente para todos. Uma barreira tecnológica. Próximo. A barreira de atitude é essa que nós estamos tentando derrubar aqui, que é vocês comecem a enxergar o problema enquanto profissionais queiram resolver. E vão atrás. E busquem a solução. Próximo. Alguns exemplos de barreira de atitude, né? Isso aqui acontece o tempo todo, né? Neste caso, especificamente, era o carro do delegado. Né? Ele mandou pintar a faixa em cima da calçada, eu que mando, é minha, eu sou o dono da bola, né? E não está nem aí com as pessoas que vão utilizar a calçada. Próximo. Ou então nós somos designados para fazer um trabalho desse, né? E aí nós esquecemos de colocar o que aí? Isso, debaixo do meio-fio. E aí, quem que pode usar a travessia? Só pessoas que não têm deficiência, que não têm dificuldade de erguer a perna. Tem gente que não consegue dobrar o joelho. Então precisa da rampa. E aí eu estou construindo a cidade para poucos. Veja que é uma ação muito simples de resolver. O que isso demanda em recursos, em tempo, em capacidade? Nada. É só fazer. Próximo. Ou isso, né? Uma rampa sem os seus complementos. E aqui não mostra, mas ali não cabe cadeira de rodas, então ela leva nada para lugar nenhum. Isso aí é o tipo de solução que a gente usa para enganar o promotor. Só isso. Mas é errado o promotor achar que nós fizemos direitinho e beleza, né? Não compramos o corrimão, a rampa que ia custar R$2.000, custou R$350, porque eu por cima paguei uma mão de obra informal. Próximo. Um rebaixo de meio fio até que está razoável, mas ele tem a inclinação errada. As abas estão erradas e tem um calombinho aqui embaixo, tá vendo? Que é para derrubar o cabra na cadeira de rodas. Isso não é erro de projeto, isso é de propósito. O cabra que fez, ele tinha raiva do cadeirante. Né? Olha só, aquele maquinho lá, uma folha caída, né? Aquilo ali é gestão. Também impossibilita o uso da calçada. Por quem tem deficiência, por um idoso. O idoso ele tem dificuldade de levantar a perna, então ele anda meio que arrastando, né? Isso é da natureza do ser humano. Nós temos que manter o espaço em condições de uso. Próximo. Ou isso. Isso aqui é a agência da Caixa Econômica. Então tem que fazer, né? Faz, mas faz errado. Ó. A calçada está vindo de lá. Próximo slide, por gentileza. A calçada passa direto, né? E eles recuam, voltam. Eles fazem o estacionamento sobre a calçada e fazem um simulacro de desvio que eu não sei, isso não pode, né? Esse aqui foi projetado por um arquiteto, executado por um engenheiro, fiscalizado por um técnico, todo mundo recebeu dinheiro para fazer isso aí. Isso é errado, né? E ainda por cima coloca esses obstáculos aqui que é para a pessoa descer do carro, tropeçar ali falando no celular, né? Ou usando o WhatsApp. Tropeçar ali e cair. Próximo. Ou ainda faz isso. Vocês acham mesmo que o cego anda assim? Quem que anda assim? Vocês conhecem alguém que anda assim? Por que o cego andaria? Né? É uma solução que não funciona. E todos os envolvidos aí fizeram escola técnica, universidade, pelo que sei, o arquiteto tinha doutorado. E agora? Então não é o conhecimento que resolve, é a atitude. Gente, nós temos normas de desempenho no Brasil. E nós somos obrigados a segui-las. E além disso, nós, quanto profissionais, temos responsabilidade com aquilo que projetamos e com aquilo que executamos. Passa por isso. Bom, isso aqui foi judicializado, depois foi sentenciado, e o autor do projeto, o responsável técnico, o gerente, todo mundo, eles foram condenados a fazer do próprio bolso a correção, graças a Deus. Próximo. Ou isso. Outra coisa que demandou recursos, envolveu profissionais, gestores, né?
Foi lá o técnico de mensura, marcou a praça, marcou a rampa, aí o pessoal foi lá, executou, o mestre de obra fez, o engenheiro fiscalizou, o arquiteto passou por lá. Todo mundo errou, menos o técnico de mensura, né? Porque ele só marcou. Próximo. Ou isso, para que serve uma rampa que ela não tem os demais equipamentos, né? Próximo. Ou ainda, ó, gestão, o layout interno de uma loja. Como é que anda aí? Próximo. Ou isso, como é que chega naquele balcão? Próximo. O banheiro. Banheiro é coisa séria. Todo mundo aqui usa banheiro? Ah, que legal. Então, inclusive, vocês não vão acreditar. Até gente que usa cadeira de roda usa banheiro. Sério? Quem aqui já desenhou banheiro acessível nos projetos? Já desenhou. Você é um... Só ele? Esse cara é claro. Eu quero seu currículo. Olha só, pessoal, é isso aí. O banheiro é para todos. Você fez o cálculozinho lá. Achou que no seu projeto bastava o banheiro masculino e feminino para atender legislação municipal, legislação federal, norma técnica, porque projeto é tudo isso, né? Não é só desenhar, não. A sua namorada acha, né? Fica desenhando, desenho bonitinho. Não, tem que estudar muito para fazer projeto. E você lê tudo isso, aí esquece que o banheiro tem que atender a pessoa com deficiência. Tem que ser desenhado para o módulo de referência. Lá atrás, estudei, aqui saiu. Então, o módulo de referência, aquela medidinha lá de 1,20 m por 80, que é um retângulozinho, você tem que cortar na cartolina e entrar no seu projetinho e não cabe. Então volta para a prancheta. Não tem mais prancheta. Volta para a tela do computador. Tem prancheta? Oh, que bom! Prancheta é uma coisa que eu ainda sei usar. Isso aqui é uma escada, bota lá, uma escada rolante, ela não é acessível, tá? Ela é lúdica, né? É gostoso ficar parado, né? Só. Mas ela não representa um recurso de acessibilidade. Dentro da solução de escada rolante, tem que dar outra solução para a circulação vertical. Próximo. Ou isso. Isso aqui seria, acho que tentaram fazer, um provador acessível. Esse banquinho era para ser uma maca de fora a fora, porque a pessoa coloca a cadeira de rodas do lado e se transfere para lá. Ou como vocês acham que um usuário de cadeira de rodas, com paraplegia ou outra deficiência qualquer, tira a calça do provador? Como? Precisa de espaço para a cadeira de rodas girar. Aí eles transferem para essa maca, para essa superfície de troca, tem que ter barra. Tudo isso é projeto. Se você não colocar no projeto, o seu Zé não vai fazer. Bom, o seu Zé não vai fazer de qualquer jeito, né? Ele também não vai ler o seu projeto. Mas esperamos que tenha um técnico lá, preferência técnica de edificações, acompanhando a execução da obra, vendo o projeto e explicando como que faz. Vocês viram que não funciona, né? Eu vi o projeto disso aqui é Riachuelo. O projeto estava perfeito, mas não executaram. Como é que a pessoa usa isso aí? Não tem jeito. Então essa solução é uma solução precária, que não tem bom desempenho. Próximo. Isso é um erro. A calçada é mato. Aí a prefeitura falou, já sei. A gente coloca que a faixa do ciclista é compartilhada com o pedestre e bicicleta. Pronto, beleza. E foi o que fizeram. Né? E vocês vejam que quem fez isso, quem mandou fazer, quem orientou, é um profissional habilitado com formação específica de arquitetura. Aí mandou fazer a placa. É melhor que fazer a calçada, né? Mais barato. Próximo. Ou isso. É uma solução brilhante, muito boa. Isso aqui foi um experimento que nós fizemos alguns anos atrás na Alcides Alur, do lado da UFMT, está lá até hoje. Mas não trataram adequadamente a passagem de água. Aí aquilo ali quebra e fica inútil. Mesmo quando está funcionando, ela leva uma calçada ruim para uma calçada horrível. Então ela liga nada a lugar nenhum. Os espaços têm que ser conectados. As rodas devem ser acessíveis. Próximo. Próximo. Aí, olha só. Como é que usa isso aí, né? Então, a acessibilidade também é gestão, manutenção. Próximo. Isso. Isso aí já é comportamento, atitude. Ela está avisando aqui pela 10ª vez que o tempo acabou, eu sou rebelde.
Próximo. Pode ir pro final. Isso aí, ó. Próxima. Aí. Como é que faz isso? Isso aqui é o quê? Tentativa de assassinato de idoso? Deve ser, né? Porque não tem continuidade. O corrimão ele começa lá embaixo e termina lá em cima. Esse negócio de interromper o corrimão na mudança de direção ou no patamar intermediário, próximo. Pode ir até o final. O que nós podemos fazer? Primeiro, buscar a adequação da legislação municipal. Segundo, utilizar técnicas de desenho universal nos projetos e obras, bem como quando vocês estiverem recebendo outros projetos. Em algum momento, o técnico de edificações, ele não está elaborando o projeto, certo? Mas ele está recebendo os projetos. Ele contratou e recebe. Devolve para o profissional contratado, vai corrigir isso aqui, quero com acessibilidade. É uma especificação de projeto. E precisamos lutar pela qualificação dos professores nas escolas de engenharia, de arquitetura, de edificações tecnológicas. Qualificação em quê? Desenho universal. Pessoal, nós vamos abrir agora para pergunta e resposta. Quem tiver animado ainda, né? Estou vendo gente com sono ali. Pode finalizar. E aí nosso tema por hoje, como eu disse, introdutório, terminou. Mas vocês podem ficar à vontade para pergunta e resposta, certo? Quantos minutos? 2? 2 perguntas. 2 perguntas. A professora Ângela e o Marcos. Eu quero que você fale. Eu gostaria que você abordasse um pouco sobre a legislação, qual o tipo de projeto, para qual tipo de projeto ela é direcionada. Legal. Projeto de arquitetura, principalmente. A legislação de acessibilidade no Brasil, ela determina que qualquer produto que seja criado por projeto tenha o seu projeto atendendo às especificações de desenho universal. Então, se você for projetar um bebedouro, que não é o caso nosso, né? Isso aí é o design industrial, técnico, desenho industrial e engenharia de produto. Se vai criar esse produto, tem que usar a técnica de desenho universal. Mas o decreto enfatiza 5 vezes o projeto de arquitetura. Então, o projeto de arquitetura é o projeto determinante de inclusão da pessoa com deficiência. Edificação residencial. Residencial unifamiliar. Não tem que atender essa legislação. Tá certo? Os projetos que precisam atender são aqueles de uso coletivo ou de uso público. E as edificações residenciais que sejam de uso coletivo, condomínio, nas suas áreas comuns e em algumas unidades para atender a legislação quanto à inclusão da pessoa com deficiência lá na hora de receber o apartamento, de receber a casa, mas a residência não tem que cumprir. A residência isolada, unifamiliar, ela não tem que cumprir a técnica de desenho universal. Tudo bem? Pois não? Bom dia. Na questão residencial, quando tem um idoso ou um cadeirante na questão residencial, a gente já viu com os professores, né, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque quando tem um idoso parece que tem que atender algumas normas, né? Quando tem a presença de um idoso na casa, até mesmo quando for fazer uma reforma, eu queria que o senhor abordasse um pouco sobre isso. Obrigado. A necessidade de projetar, utilizando técnicas de desenho universal, de acessibilidade, a residência unifamiliar, ela é colocada pelo cliente. É o dono da casa que fala. Lá na hora de você fazer o seu levantamento das necessidades da residência, foi contratado para fazer o projeto. E aí vai fazer o seu programa de necessidades. Vai criar o primeiro roteiro para sair o projeto, né? Lá, nessa hora, você vai conversar com a família e vai identificar que tem idoso, que tem pessoa com deficiência e vai desenvolver o projeto para a inclusão dessa pessoa. Mas você não é obrigado. Agora, se for um conjunto habitacional ou um condomínio vertical, edifício, né? Que nós não temos essa atribuição de desenvolver o projeto para o conjunto habitacional nem para o prédio, mas normalmente trabalhamos na equipe. Então é o seguinte, uma
O percentual dessas unidades deve ser acessível. Então, por exemplo, segundo Minha Casa Minha Vida, 5% acessível. Segundo o decreto 5.296 de 2004, todas as unidades devem ser acessíveis. Isso não quer dizer que todos os banheiros tenham que ser acessíveis para o uso da pessoa com cadeira de roda. Mas existem diversos elementos que você tem que colocar no projeto para o conjunto habitacional e para o prédio. Mas no projeto da residência isolada você não é obrigado. Só para complementando, isso que você disse aí se adequa às vias, no caso desses condomínios, né? O condomínio horizontal, né, ou o conjunto habitacional, quando eu falo que a unidade tem que ter um percentual acessível, 5% da Minha Casa Minha Vida, percentual para a unidade. Mas praças, ruas, calçadas, avenidas que estão presentes nesse projeto tem que ser 100% acessível. Largura de calçada adequada, rebaixo de meio-fio, inclinação transversal da calçada, tudo isso é detalhe do projeto. Zoneamento da calçada, né? Nós vamos ver no curso que a calçada ela tem um zoneamento. Ontem nós estávamos discutindo no Ministério Público, na sua prefeitura, a regulamentação do subsolo da calçada, para que quem for usar o subsolo faça as interferências no pavimento da calçada dentro dessas regras de acessibilidade. Acho que nós vamos parar para o intervalo, né? Pessoal, muito obrigado. Em outra oportunidade nós vamos falar mais.